Boa noite, galerinha. Hoje é o dia da nossa live. A gente só estou aguardando os outros representantes dos grupos entrarem também para poder começar. Boa noite, quem está entrando. Meu nome é Dominique. Eu estou representando o Unidos pelo Sarém. A live vai ser com o Luiz Gustavos. Ele é bacharel em Direito. Aí. Nádia, já estou vendo que você entrou. Só você pedir para participar que eu vou liberar. Estou chamando vocês, tá bom? Leonora também. Boa noite. Boa noite. Aguardando agora as outras meninas entrarem. Leonora, conseguiu? Nádia entrou. A Leonora está online. Estou vendo a Leonora. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. A Viviane também. Deixa eu ver aqui, Vivi. Para ela entrar. Boa noite, galerinha. Estou vendo vocês dando boa noite, Duda. Boa noite, Dona Miriam. Deixa eu ver mais quem. Boa noite, Dona Rita. Estamos só aguardando agora as outras duas participantes, gente. É Leonora e a Viviane. Boa noite, Dona Marilene também. Boa noite, página Brigadeiros, João e Davi. Estamos só aguardando a Vivi e a Leonora. Leonora, eu estou vendo que você está online, Leonora. Leonora, clica aí para você entrar, Leonora. Deixa eu ver mais quem. Rita, não. Vamos esperar mais um pouquinho, eu vou dar mais uns 2 minutinhos, qualquer coisa a gente vai indo e quando elas entrarem a gente vai continuando o assunto, porque se eu não me engano é 1 hora mais ou menos de live. Boa noite, Velima, também que entrou. Boa noite, Adriano. Boa noite, Ellen. Então, acho que a gente pode ir iniciando, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que tem alguém assinou só. Por enquanto a gente vai, então vamos iniciar e conforme os outros representantes forem chegando, eu libero elas entrarem. Então a gente está aqui para saber um pouco, né, sobre os direitos, né, o tema, os direitos das crianças e adolescentes PCDs, e a gente está com o Luiz Gustavo. Primeiramente gostaria de agradecer por estar participando. Você fala, por favor, a sua página para quem quiser também estar seguindo, né? E desde já, uma boa noite a todos novamente. Boa noite, eu sou o Luiz Gustavo.
A minha página é Direito ao Ponto. Eu falo um pouco em geral sobre o direito, sobre os julgamentos, na justiça, algumas dicas assim que são bastante importantes. Se vocês quiserem seguir e acompanhar lá. Então, vamos lá, vamos começar. Então, você poderia dizer sobre as prioridades em questão em fila, né? Que muitas mãezinhas têm essa dificuldade de a gente realmente tem, não tem, a gente é prioridade sobre os idosos ou é tudo na mesma classificação? Como é que seria, por favor? Então, tem sempre esse questionamento em relação aos direitos, né, à prioridade. Em si, as mães que estão acompanhando seus filhos o autista ele é considerado na legislação, ele é equiparado a PCD, as pessoas com deficiência. Então, a prioridade no atendimento, nas filas, nas instituições, são para gestantes, para os deficientes e para os idosos acima de 60 anos. Então, o PCD e o autista, tanto as mães, têm direito a essa prioridade. São todos equiparados perante a lei, não tem. Você tem na prioridade, você vai sair à frente do idoso ou à frente de uma Sim, gestante. Todos são equiparados nesse mesmo direito. Eles têm esse direito preferencial à frente dos outros cidadãos. Então, é bem legítimo esse direito. Você pode chegar, se houver algum problema quanto a acessar esses lugares, você pode exigir seu direito que está plenamente correto. sim, sim. E eu, assim, igual tem alguns lugares que não respeita. A gente pode acionar a polícia. O que a gente deve fazer se, mesmo assim, o estabelecimento se negar a fornecer essa prioridade? Então, o estabelecimento ele não tem esse querer, ele tem que seguir o que está estabelecido em lei, que é essa prioridade. Então, o primeiro momento é conversar, explicar essa situação para o estabelecimento, falar, eu estou aqui acompanhando o meu filho, que é autista, perante a lei ele tem essa preferência no atendimento, e caso não seja atendido, pode ser noticiado à Polícia Militar, um registro de ocorrência através do 190, explica essa situação no chamado e, no caso, solicita a presença da polícia, para a polícia intermediar e poder fornecer, garantir esse direito. E já serve um registro de ocorrência para depois você poder ajuizar alguma ação contra o cidadão ou estabelecimento que estiver impedindo de você acessar o direito da prioridade. Aí você pode ser indenizado por danos morais e outros tipos de constrangimento que venha a ser cometido por esse estabelecimento. Então, tenta primeiro o seu direito, conversar, explicar, ó, estabelecimento, você tem que seguir essa medida, essa prioridade que nós temos, o direito garantido. Caso não, acessa a polícia tranquilamente, porque é um direito que tem que ser exercido. Sim. E também com relação ao atendimento referente a medicamento que a gente precisa também, né? Algumas crianças PCDs fazem uso de medicação que é fornecida, né, pelo SUS e quando essa Exatamente. medicação não é fornecida. Então, outra questão também que é garantida em lei, ela, quando se trata de criança, tem a prioridade que é estabelecida pelo ECA, e o Uhum, Estatuto da Pessoa com Deficiente também, ele assegura prioridade, o atendimento de órteses, próteses, o tratamento preferencial e fornecimento desses medicamentos e insumos, que é de competência do poder público, sendo ele o município, o estado ou o governo federal. Ele tem que fornecer esse tipo de medicamento. Caso esse essa disponibilização do medicamento não seja cumprida, nós podemos entrar com ações liminares, que é fazendo esse pedido tanto ao município, quanto ao uhum, Estado ou ao governo federal, quem for da competência do local que está sendo negado esse medicamento. Tanto pode pedir ao município quanto ao Estado para poder fornecer através de uma medida judicial plenamente aceito nos tribunais essa solicitação e por ser medida liminar, ela é de urgência. Ela, quando chega no Poder Judiciário, ela já é distribuída, já é concedida liminar, já mandando para o Poder Público fornecer esse medicamento com medida de urgência. Ou ele pode colocar
O governo vai ter que fornecer durante todo mês, durante toda semana, ou por determinado tempo, esse tipo de medicação, esse tipo de atendimento, esse acompanhamento a essa criança autista. Aí vai ter todos esses pedidos que cabe ao poder público poder fornecer isso, o que acaba sendo de maior competência do município. Cada município ele pode, por autonomia, poder fornecer os atendimentos, poder fornecer o medicamento, toda essa assistência, né? Acaba que o SUS ele determina isso, mas fica um pouco contido na competência do prefeito. Se o prefeito tiver uma boa intenção, fornecer esse tipo de atendimento, acaba que não acaba tendo muito problema, né? Sim. Então, um meio que a gente pode acionar é a defensoria, né? Quando a gente não consegue essa medicação, a gente pode acionar a defensoria para auxiliar a gente nesse pedido, ela que faz a liminar, correto? Correto, você pode propor por meio de um advogado particular, Sim. pode propor por meio da defensoria pública e pode propor você mesmo como cidadão. Se você for ao juizado especial, tem um departamento chamado Núcleo de Atendimento ao Cidadão. Lá, você no atendimento judiciário, eles mesmos, os serventuários, podem já propor essa liminar e encaminhar para o juiz, sem intermédio do advogado defensoria pública. Dependendo da comarca, tem esse tipo de atendimento que eles fazem isso daí. Aí acaba sendo bem rápido. Você chega no juizado, explica a situação e o próprio funcionário do Estado ele abre o processo ali para você. Dependendo da causa, acaba que tem essa facilidade, que muitos não conhecem, né? Mas tem Porque essa pela possibilidade. defensoria demora, mesmo sendo rápido, ainda há uma demora na defensoria, porque é uma análise de documento, Isso. uma expedição geralmente é de 24 ou 48 horas, mas não termina sendo nesse prazo em si, né? E com Porque pandemia complica, que tem isso, atendimento para você poder agendar, ter acesso, e normalmente você não fala diretamente com o defensor. Tem os estagiários ou tem alguns outros funcionários da defensoria que vai fazer aquela filtragem, tem outros ali naquela espera para poder atender o seu pedido. Se é uma liminar urgente, está precisando de um remédio, de um atendimento hospitalar, acaba que se torna um pouco moroso. A maior vantagem é poder ir lá no tribunal, no juizado, procurar esse departamento, e eles colocam e fazem esse procedimento da liminar, sem precisar de advogado. E algumas comarcas têm isso. isso é muito bom. E A também gente. algo. Isso. Acaba que facilita. Outra coisa também que é bom fazer, os movimentos, como tem aqui a página, os grandes grupos, igual vocês estão fazendo, de se manifestar, é procurar a Defensoria Pública em conjunto, o Ministério Público, para poder tentar propor uma ação civil pública em detrimento de algo que vocês queiram. Ó, igual você estava acompanhando a página, tem um hospital lá que estava em Maricá, se não me engano, estava sem equipamentos, sem médico, não foi inaugurado. Eu não sei como É a casa vocês... é a casa do autista, que a gente está lutando para que ela seja inaugurada. Casa do Isso. autista. Já Tá tem... faltando equipamento. A gente está com uma dificuldade aqui em professor mediador também, que não está sendo assim fornecido, né? Muitas mães teve dificuldade ano passado e a gente está até pensando o que vai ser feito esse ano, porque até gostaria de perguntar para você se por lei a gente é protegido para as crianças que têm um pedido, tem um laudo médico, tem um pedido de professor mediador, a gente pode cobrar isso, a lei nos protege referente a isso? Sim, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ter pleno acesso à educação, tanto quanto à saúde. Se isso é um requerimento solicitado desse professor mediador, faz necessário ter. Esse pedido é completamente condizente, né? Agora, se eles acatam ou não, na prática, já é completamente diferente. Mas por isso tem a medida judicial e outras formas de tentar pressionar o poder público, né? O SUS ele estabelece essas medidas em âmbito nacional. Igual eu disse, cabe a cada prefeito poder administrar ali da melhor forma para onde que ele vai propor as políticas dele, de saúde, de educação. Mas na lei ele concede esse amplo acesso, igual o SUS, ele é a saúde integral. Entendi, entendi. Por que que as escolas privadas nunca querem botar mediador? Porque acaba que na escola privada ela não tem
a mesma fiscalização de uma escola pública, entende? Se a escola pública, que é do Estado, o Já é dever da difícil. educação principal, ele já não segue bem isso, o privado, então, ele faz como uma empresa. Ele Mas faz, eles são obrigados, né? Eles são obrigados a colocar. não necessariamente obrigados, eles são recomendados. Obrigado é uma palavra muito forte, são recomendados. Mas o SUS, a gente falando então do SUS, o SUS é obrigado A fazer o quê, no sentido? a ter um professor mediador? Tem um pedido, tem um laudo, a criança tem deficiência e tem um pedido dizendo pelo médico que ele precisa de um mediador na sala de aula. Sim, também, como eu disse, não é obrigado, ele é recomendado. É recomendável ter. Mas não tem, se eu não me engano, tem uma lei que fala que tem a obrigação, porque essas crianças precisam de uma atividade adaptada, não somente de um cuidador. Sim, exatamente. Mas só que vai chegar para o poder público e falar, você tem que ter um mediador, você tem que ter um cuidador. Existe uma coisa chamada reserva do possível, que é aquele orçamento que o município, que o estado tem para poder executar determinadas tarefas. Ele vai chegar, poxa, o dinheiro que eu tenho é para isso e aquilo. Não tenho como dispor esse valor, essa reserva, para poder efetuar esse tipo de atendimento. Aí pode tentar fazer isso ou numa instituição privada ou de outra forma e pedir para algum ente público ele ressarcir esse valor que você gastou. É igual no atendimento à saúde, você precisa de determinado atendimento com seu filho. Você chega, você pode tentar propor uma ação judicial e o juízo vai lá avaliar se você tem direito a isso e você pode ser depois reembolsado esse valor que você gastou com o atendimento, porque pela lei é dever do poder público arcar com isso, mas se o poder público não tem, ele tem que te reembolsar, porque ele não fez aquela medida. Dominique, você está me vendo? Dominique, vocês estão me Oi, vendo? Leonora. Não, Estou você só está ouvindo. Abre a câmera. só ouvindo. Abre a câmera. Abra a sua câmera. Como é que eu faço? Leonora, você tá por onde? Pelo celular? Eu estou no celular. Eu já estou aqui desde o começo, mas não estou conseguindo me fazer presente. Tem um botão com uma câmerazinha, só clicar aí, deve estar no X. Vê um desenhozinho de uma câmera. Gente, mas não tem câmera nenhuma na minha tela. Leonora, Sai e entra de novo. sai. Sai e entra de novo. Tenta Aonde? sair. Aperta pra sair. Sai da live e entra de novo. Tá. Sai e entra de novo, é isso? Isso, sai. Isso. Sai do Instagram, você não consegue sair. Peraí, eu vou chamar de novo. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar buscar ela aqui. Vou buscar também Vivi. Vivi, eu tô chamando você, Vivi. Você já foi convidada para entrar. Olha, a Vivi está falando aqui que é o grupo, cadê? O grupo de estudos, mesmo com a alegação da reserva do possível, a garantia legal. Tá vendo? Sim. Não sei se você consegue ver o comentário. Cadê? Garantia legal. Por isso nós temos que entrar em juízo. Igual eu tô falando, não é recomendável, não é algo que é obrigado. Obrigado é uma palavra muito forte. Eles podem cumprir, devem cumprir. Uhum. Deixa eu ver se a Leonora vai conseguir entrar de novo, porque ela pediu para entrar. Leonora? Leonora, você entrou. A gente não tá vendo você, não. Você está me vendo agora? Não, Leonora. Vai na voz mesmo. Ah, meu Deus do céu! Como é que eu faço? Será que o meu telefone é muito arcaico? Será que é isso? Não. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Por que eu não estou conseguindo? E aí? Se você consegue. Que é que o nosso país, nosso estado, nossos municípios, o que é regrado por lei, o que é direito, nem sempre é cumprido. Então, é complicado, né? A gente fala, não, tem o direito, mas como que a gente consegue alcançar esse direito? Só judicializando e nem sempre consegue êxito.
Esse que é o Entendi. grande problema. Deixa eu ver aqui se ela conseguiu. Tem mais uma pessoa aqui convidando para entrar. Vivi, eu já te mandei o convite. Isso. Tenta entrar também. Ela botou aqui, ó, porque o poder público usa a desculpa da reserva do possível para não cumprir a lei e também não investir em políticas públicas. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu tô vendo os comentários, hein, gente. É, Ainda valendo aí. ainda sobre mediador, o município pode fazer a escolha de quem atende e quem não atende? A gente está passando por isso no nosso município. Como Estão assim? fazendo escolha. Qual aluno vai ou não vai? Todos os alunos estão com pedido. Tem 5 alunos com pedido de professor mediador. Ah, eles Eu vou escolher sorteiam. um sorteio, isso. Eles podem fazer isso? Não, não pode, né? Não pode, mas faz. Mas faz. Entendo. Vamos lá. Ó, gente, eu tô olhando os comentários. Então, quem quiser escrever mais alguma coisa, pode ir escrevendo, pode ir perguntando. Outra coisa também, Dominique, que vale muito a pena as mães, quem tem condições de fazer, o plano de saúde infantil seria até um básico mesmo, porque também pela lei, o plano de saúde não pode cobrar um valor a mais do que cobraria para outro tipo de criança. Ou tem que ser no mesmo Também, limite. Uma criança de 5 anos, de 6 anos, para quem tem essa sim. condição, se o plano de saúde não pode cobrar mais. Então, a gente tem como ajuizar isso, cobrar o mesmo valor. E o plano de saúde ele tem que cobrir todos os atendimentos, não tem limite. Você vai lá, todos os exames que forem pedidos, não tem carência, você chega e vai lá e faz tudo. É uma boa saída para quem tem Infelizmente, condições. sim, infelizmente, até pelo plano, há uma luta muito grande que, assim, Não, que a mas gente... o plano, por ser privado, nós temos muito mais força de conseguir. O plano, conseguir fazer ele atender todas as medidas. Até uma Entendi. emergência, você tem um plano de saúde, eles falam, carência, sei lá, 1 mês, 2 meses. Se precisar de atendimento de emergência, em 24 horas você pode levar seu filho em qualquer lugar que for, o plano de saúde vai te reembolsar por todos os gastos. Em qualquer lugar que você esteja, precisa de, vamos botar, um psicopedagogo, um psiquiatra, um psicólogo especializado em alguma coisa que não tem naquela área ali. Você vai, pode atender e o plano de saúde tem que te reembolsar. Então, o plano de saúde, por ser algo privado, a gente consegue acessá-lo com mais facilidade do que um poder público. O poder público ele vai colocar 1000 barreiras para Vai conseguir isso. Então, disputando. para quem tem condições de ter o plano de saúde, eu acredito que seja a melhor escolha. Porque a gente consegue, pelo valor igual de outras crianças, consegue ter o atendimento pleno. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui mais perguntas, mais comentários. Por isso é tão importante a ação do Conselho Municipal de Educação para fiscalizar as escolas privadas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo fazer mais alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar, interagir, galera, pode fazer que eu estou aqui lendo, tá bom? Tem mais comentários aqui, Dominique. Deixa eu ver, porque eu posso estar me perdendo aqui na minha telinha. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Não se justifica, porém, se eles alegam não poderem custear o mediador para todos os critérios para elegibilidade, vai ser o grau de autismo. Foi isso? Cadê? Quem foi que escreveu isso? Sumiu agora. Amanda, vou repetir. Não se justifica, porém, se eles alegam não poderem custear o mediador para todos os critérios para elegibilidade, vai ser o grau de autismo. Eu quis dizer que se não pode atender todo mundo, vão atender os que necessitam mais ali. Entendi. Porque nas escolas privadas, os pais normalmente custeiam, às vezes, por desconhecerem a lei. Entendi. Exatamente. E no privado, igual eu falei... Não é certo. As mães têm que aprender a brigar pelos seus direitos, porque não é certo as mães pagarem. E no privado é muito mais fácil.
tem lei, tem lei. Se não tivesse lei, tem lei. Entendeu? O dono da escola privada sabe que tem a lei, mas tem muitas mães que não conhecem a lei, entendeu? Então, elas não brigam pelos seus direitos dos seus filhos, mas elas têm que conhecer a lei e têm direito, sim, de mediador. E a escola custear, mesmo sendo privada. A lei, na verdade, a lei nos protege. O difícil é as pessoas saberem como fazer ela ser cumprida. A defensoria está aí para a gente entrar. Tem a defensoria, é gratuito. Você vai precisar dos documentos, vão pedir um monte de documento, às vezes é um pouco demorado? Mas para quem não tem condições de pagar um privado, vale a pena. É demorado questão de medicamento, que vira e mexe está em falta nos postos de saúde, a defensoria também pode obrigar. A gente pode entrar na defensoria e recorrer através de uma liminar para conseguir um advogado, defensoria. Né? A gente tem a lei nos protegendo, porém as pessoas gostam muito, Isso aí. o poder público gosta muito de usar as brechinhas ou até o desentendimento das pessoas para enrolar e a pessoa até se sentir um pouco com medo, meio coagida para não entrar, não fazer essa prática. Eu não vou correr atrás não vou entrar com uma liminar para me conseguir o tratamento do meu filho porque eu tenho medo que eu bote ele em qualquer lugar. Não é assim. Se fizer isso, você for mal atendido, você também entre na justiça, denuncie e entre na justiça de novo. Porque, de qualquer forma, a gente está protegido, né? A lei protege. Que a lei é linda, você lê, nossa, aqui você tem pleno atendimento, pleno acesso, educação, saúde, lazer. Mas como que faz cumprir? Todo mundo vai querer se esquivar, ninguém quer cumprir a lei, porque o peso da lei... Ele é contundente, você seguir aquilo ali, arrisca, se é um empresário, você vai levar prejuízo, dependendo do que for, você vai ter que sonegar alguma coisa, você vai ter que custear aquele atendimento. Então, ninguém quer fazer o certo. Tem a Cecília comentando aqui, quer dizer que a única saída é judicializar? Não é a única saída, é uma das saídas, né? É a mais forte, né? Ele... Ali com a decisão judicial, aí sim, ele é obrigado a cumprir, senão é penalizado, multado. É pressionado, né? Isso. É uma forma de pressionar para que realmente seja atendido. A questão do hospital, que vocês falaram, que está demorando para inaugurar, não tem equipamento. Eu aconselho vocês se juntarem. A casa do autista. A casa do autista. Se juntarem, vocês têm um grupo forte, juntam com outras mães, outras pessoas... Façam essa pressão, vocês podem procurar juntos a Defensoria Pública, o Ministério Público, para eles poderem fazer uma ação civil pública, aí em nome da coletividade, para poder pressionar a inauguração dessa casa do autista, porque é algo de relevância pública. Aí ele vai e faz um processo de ação civil pública, um processo mais forte, que ele é pelo Ministério Público, pela Defensoria, e vão para poder, é como se fosse um processo conjunto, para poder fazer isso se cumprir. Um jeito de tentar resolver de uma forma mais única, né? Isso, ele vai o problema de todo mundo ali. Vai resolver todo mundo junto. Deixa eu ver aqui. Pode falar. Porque o legitimado disso ele é mais forte, é o Ministério Público que está lá. Então, ele vai pressionar esse tipo de... Cadê? Alguém fez uma última pergunta. Existem outras formas que não seja judicializar? Vale a pena mandar um telegrama para registrar, um aviso, notificar? Então, isso seria para você subsidiar de provas, mostrar que você está tentando resolver esse problema. Já é um aviso, assim, ó, estou tentando fazer isso, aquilo, vamos cumprir a lei? A gente vai juntando... Em provas, por exemplo, se eu entrego um documento dizendo do professor mediador, vamos voltar lá para o caso do professor, e ele não foi fornecido, o colégio ele é obrigado a me dar um documento que não foi fornecido, dizendo algo que aquele aluno não vai ter o professor mediador? Sim, todo órgão, seja o colégio público, particular, ele não pode se negar a fornecer informações de algo que ele está cumprindo ou deixando de cumprir. Então é recomendável ele colocar lá, ó, não estou fazendo isso por aquilo, por toda justificativa. Entendi. Você, como usuário do colégio, ele tem que te fornecer aquilo.
Bom saber, isso eu não sabia, não. Tem mais alguma Se tem no laudo pedindo mediador, quem decide? O médico ou o pessoal da coordenação das escolas? No caso, o que vale é o que está no médico, né? O médico, ele é o competente para poder colocar mas isso, né? muitas mães aqui passam por isso, pela educação. educação? No município, porque elas dizem que eles que decidem, não é. Tá no laudo, é o médico. É o médico. Senão não precisaria de laudo, seria de médico. Você chega lá, tô passando por cima da palavra de um laudo médico. É igual o INSS, tá lá, tá dizendo que você tá incapaz de exercer certa função, e chega lá, não, pode trabalhar, vem aqui, faz o que você quiser, você tá doente, não tá com Covid. Então, para que serve o laudo médico? É a forma mais concreta. Aqui, algumas mães no município tá tendo essa questão. Porque a parte da educação diz que eles que decidem, não é. Se tem um laudo, é o médico que decidiu que seu filho precisa de um mediador dentro da sala de aula. Porque ele precisa de ajuda para compreender a matéria, até para poder entender o que a professora está passando, né? Na lei diz pleno acesso à educação. Para você ter o pleno acesso à educação, será necessário você ter um acompanhamento especializado de um mediador para te dar plenitude para você aprender. Como você vai ter plenitude se você não tem o amparo? Sim. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguns comentários. Tem mais alguma pergunta, galera? Se vocês quiserem fazer. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, vê se você consegue abrir, porque o meu não tá. Tô vendo as antigas. Tem aqui, mas se eles não fizerem um telegrama, pode ser um caminho, uma carta registrada, assim, pelos correios com a R, uma carta, aviso de recebimento, e a questão de estagiária que fica como mediadora. Muitas das vezes colocam estagiário ao invés de mediador para cuidar da criança. Então, vamos falar, seria melhor o estagiário do que ninguém, né? Já é alguma coisa que eles estão tentando fazer. Mas o correto seria o mediador. Sim. Vamos lá. Nessa questão que ela está falando de estagiária, é porque às vezes o estagiário não entende de autismo, não tem uma preparação. Isso, não está especializado para poder exercer esse tipo de função. Não entende como é que tem que trabalhar com o autista. Acaba não sendo a ferramenta necessária para poder auxiliá-lo. Ela está falando aqui para você clicar no nome da Vivi e chamar ela para participar. Estou tentando aqui, peraí. Alguém entrou? Quem é? Sou eu tentando entrar, Viviane. Tô tentando ainda, gente. Consegui. Pelo navegador não estava aparecendo a opção, gente, da câmerazinha com mais. Aí eu saí de lá e vim pro celular. Aí aquela questão, instala o aplicativo, enfim. As meninas sabem que eu não sou de rede social, né? Então, é o meu gênio autista. Que bom, gente, estar aqui discutindo já esses assuntos tão importantes pra gente, né? Sim. Então, as dúvidas, né? Então, aí estão colocando no comentário, acho que a Duda está escrevendo de novo. Eu estava perguntando aqui se o mediador tem que ser o professor formado, se o estagiário pode. Essa questão, infelizmente, não sei responder. Então, o professor mediador tem que ser, sabe? Vamos lá, se a gente, na verdade, vai pegar, né, tanto a Lei Berenice Piana, que é a lei, né, que é bem específica para o autismo, ele diz que esse acompanhante tem que ser especializado, né, então você requer a qualificação. Quando a gente acaba pegando a LBI, o que eu falo é que o poder público, ele vai achando brechas para fazer o mínimo. Mas na própria LBI ele diz que tem que ter formação para esse professor de apoio escolar, né? E que a gente tem que oferecer um serviço, inclusive, de qualidade. Então, na verdade, o que a gente tem são várias garantias legais, que é isso que eu queria trazer à discussão, mas garantias, né, na lei, não se sai da lei fria, e aí a gente tem um advogado para
para estar aqui com a gente trazendo isso, né? O Brasil é campeão em legislação. Na verdade, nós somos um dos países com as melhores legislações, inclusive, em comparação com os países de primeiro mundo. Qual é a nossa diferença? É porque aqui a gente não tem política pública, né? Então, a gente, quanto grupo e coletivo, a nossa luta é exatamente essa, é por política pública. Porque a gente não quer a resolução de casos, a gente quer a solução para todos, que é, inclusive, constitucional. A nossa lei constitucional, a Carta Magna, então não vou nem falar de LBI, não vou nem falar de LDB, não vou falar de lei berenispiana, muito menos da nova, que coloca TDAH, dislexia, não vou nem chegar nessas leis, e muito menos nas jurisprudências, porque não é o meu campo de atuação. Sou professora, né? E professora da educação especial, sou pesquisadora dentro da educação especial, trabalho com isso, então aprendi um pouquinho ao longo desses anos, né? A gente não faz nada, né, se você não tiver política pública, porque a legislação está lá. Então, os agentes públicos, que somos nós também, quanto sociedade civil, é o gestor, né, eles precisam, na verdade, fazer essa triangulação, esse diálogo, para a gente poder ter política pública. Então, eu acho que é essa questão que a gente tem que, né, trazer um pouquinho a discussão. Porque no momento que não se tem política pública, é o caminho que você mesmo trouxe para a gente. Acaba sendo você judicializar. E muitas das vezes isso demora tanto, né? E o próprio gestor, como a gente faz alguns fóruns, fala assim para a gente, mas a resolução seria mais simples se tivesse falado comigo. Poxa, mas a gente quer falar e muitas das vezes a gente atua, né, e vai ao Ministério Público porque não tem resolução. Essa questão que Dominique trouxe mesmo da medicação. São anos falando as mesmas coisas, são anos buscando os mesmos caminhos, né? A questão que Nádia falou, daqui a pouco o menino dela está se formando, né? Está terminando o fundamental e não foi garantido para ela um mediador, né? Porque é uma escola particular, e onde a gente sabe que a fiscalização de qualquer escola particular no município cabe ao próprio município, né? Então, cadê o conselho fiscalizando esse ente privado que não cumpre a lei? Cadê a Câmara que não fiscaliza esse ente privado que não cumpre a lei? Então, tudo isso eu acho que é importante a gente trazer nessa live, porque garantia de direito a gente tem. Sim. Mas se a gente não se organizar quanto coletivo, se a gente não pensar o como garantir essa lei, nada vai mudar. E a gente vai continuar com os nossos filhos ainda, o que a gente vem conversando lá na nossa página, que você está acompanhando, vivendo de migalhas. E a gente não quer migalhas, entendeu? A gente quer aquilo que está na lei, né? A iniciar pela Constituição, que diz que a gente tem direito à educação. E que educação é essa? É educação, né, pública de qualidade. Então, cadê essa qualidade? A qualidade é eu escolher, né, quem vai ter ou quem não vai ter, né? Então, assim, às vezes, como você trouxe, né, a questão da reserva, mas a gente, enquanto sociedade civil, é fiscalizador, a Câmara é fiscalizador. Aonde que esse dinheiro está indo? Né? Então, a gente... Entendeu? Assim, para poder você alegar essa questão da reserva e não pensar num programa que seja, por exemplo, de política pública para esse grupo, né? E tantas outras minorias. É claro que a gente aqui está discutindo a pessoa com deficiência, né? Mas a gente tem a mulher, né? A gente tem o negro, a gente tem LGBTQI+. Então, assim, é tudo. Então, a gente tem que começar, né, a se conscientizar. Né? É o que eu sempre falo, educação é isso. Tem que ter empatia. E eu, como educadora, né? Eu, como educadora, eu tenho que trazer isso. A gente precisa entender como que esse processo se dá, né? Para a gente poder realmente construir uma sociedade que seja equânime. Essa que é a questão. Exatamente, Vivi. Acaba que, como eu disse, tem que ter empatia pelo problema do próximo. Já começa de respeito pelo particular, o público não respeita, não atendem às leis. E aquilo, você judicializa, você consegue o resultado para uma pessoa, o resultado individual. E a coletividade ali que necessita. Tem que se juntar, fazer meios de
poder cobrar esse poder público para eles não alegar a reserva do possível, não alegar desconhecimento, pois a lei vai ficar descumprida. Isso aí, a gente tem que unir forças. Tem que entender também que não é só, se você viesse conversar comigo, a gente resolvia esse ano. E o ano que vem? Resolvia a medicação esse mês e o outro mês que seu filho vai tomar a medicação e o resto da vida que de repente, Deus queira que não, mas de repente vai tomar. Então a gente tem que pensar no geral como um todo, como para o futuro também. Então, assim, eu acho que a melhor forma é os grupos, as pessoas se unirem e lutar junto para que esse direito seja cumprido. Coletivo, né? Vamos entrar numa ação, vamos entrar coletivamente. O município vê que não é um, não é dois, não é três, é 50, é 60, é 170 pessoas lutando por medicamento, lutando por atendimento, lutando por uma educação de qualidade e por aí vai. Parece que eles estão fazendo um favor, né, para a sociedade, que é a obrigação deles. Não é favor. Não é favor. Não é favor. É direito, não é favor, é direito. Eu vi que tem mais alguém que escreveu algum comentário. Vamos ver se tem mais alguns comentários. Vocês também conseguir ler, porque o meu fica bem pequenininho as letras no celular. É difícil. Eu quero fazer uma pergunta aí para o nosso convidado. Se eu tiver competência para responder. Tem sim, você já comentou, bem essa questão aí desse direcionamento, né? Por conta de algumas ações mesmo que a gente, na verdade, a gente, quanto grupo e coletivo, a gente está sempre buscando diálogo, né? A gente está sempre nesse caminho, né? Mas quando às vezes o diálogo não é tão efetivo em algumas temáticas, a gente tem essa intenção e essa organização para, né, judicializar, já que esse acaba sendo o caminho, vamos dizer assim. Então, quando você trouxe, por exemplo, a questão do núcleo de atendimento ao usuário, né, que eu entendi que, de repente, é um caminho mais rápido do que você acionar a própria defensoria e tudo mais, aí me corrija se eu entendi errado, por favor, se no próprio núcleo de atendimento ao usuário eu posso abrir uma ação civil pública, né? Porque, por exemplo, em relação à Casa do Autista, a gente percebe que todo esse atraso tem a ver com a organização social que ficou responsável pela organização da casa, né? Então, a gente está aí esgotando, né, os nossos caminhos de diálogo. Eles têm um prazo a serem cumprido, como promessa, né? A própria prefeitura articulou essa conversa, né, por conta até das nossas próprias reivindicações, mas a gente percebe que às vezes há aí uma demora muito grande da organização social. E a minha pergunta vai por esse caminho, né? O quanto que, na verdade, a gente, né, pode acionar esse núcleo de atendimento ao usuário através de uma ação civil pública para que essa organização ela possa realmente cumprir o que está no plano de trabalho dela, né? E que, na verdade, ela já até recebeu recursos para isso, mas não entrega o serviço à sociedade, né? E a gente tem esse atraso aí de, pelo menos, vamos dizer, 2 anos para que esse equipamento público, né, que seria fundamental para a nossa cidade, inclusive é um projeto, né, do nosso grupo aqui de mães, né, e uma construção coletiva e que foi acatado, né, pela prefeitura. A gente veio trabalhando há alguns anos sobre isso e, na verdade, hoje você tem uma empresa que não cumpre esse processo. E aí eu vou nesse caminho também quando o Estado, né, que é uma outra questão que a gente traz aqui, quando o Estado me nega o professor de apoio escolar, né? E por mais que tenha lá na LBI, a gente tem algumas leis específicas que falam sobre esse professor de apoio escolar, e na verdade o Estado hoje chama de professor de apoio, né? Se eu também posso, né, através desse próprio núcleo,
né, impetrar uma ação, porque a gente já tem algumas situações em andamento no nosso município, né, de estudantes que saíram para o ensino médio e que não há nenhuma garantia, né, desse profissional a ser fornecido pelo Estado, tá? Já que se trata de uma escola estadual. Então, Vivi, nesse caso do núcleo de atendimento, teve até uma pergunta aqui que a Letra Anjos falou, que é do voltado para o juizado. Exatamente, ele é voltado para o juizado, você só pode agir, no caso, em causa própria, se for violando um direito seu, Vivi. Você não tem como fazer essa ação civil pública. Aí você pode ir lá, está descumprindo o direito seu, você pede para esse núcleo de atendimento fazer uma liminar, que o juizado também ele é competente para poder fornecer uma liminar de algum direito que esteja sendo negado. Nesse caso da ação civil pública, igual da casa do autista, ou no caso do mediador, você pode seguir com a ação civil pública, que os legitimados para ação civil pública é só a Defensoria Pública, o Ministério Público, o próprio município, o Estado e a União. Eles são os legitimados. Então, em conjunto, você, por si só como cidadã, você notifica a um desses entes, ou a Defensoria Pública ou o Ministério Público, eles que vão te representar, vão representar aqueles cidadãos ali de Maricá, os cidadãos de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, em detrimento daquele direito. Então, ele vai mover essa ação para poder atender a todos, que aquele tem grande relevância social, entende? Perfeito. E outra relação pode também ser um mandado de segurança, que é contra direito líquido e certo, que está sendo negado. Você pode pedir uma concessão de mandado de segurança, para poder algo mais rápido. Ó, tá me impedindo desse direito aqui, nós vamos e impetramos um mandado de segurança. Foi respondido, Vicky? Perfeito. Não, respondido, porque assim, como a gente, né, e até Dominique trouxe isso aqui, esse grupo, né, de mães pela educação inclusiva, a gente, na verdade, já organizou alguns fóruns, né, de discussão, onde a gente teve algumas representatividades além da sociedade civil. A própria CEDUC esteve presente, né, alguns vereadores, alguns conselheiros, né. Então, na verdade, a gente tem toda a documentação mostrando a discussão em torno, principalmente, da questão do professor de apoio escolar, né? E, na verdade, o que a gente tem hoje são as matrículas dos nossos filhos no Estado sem nenhuma garantia, né? E até a fala no momento da matrícula de que se a gente não judicializar, né, você não vai garantir, exato. Procura logo o Ministério Público. A gente teve falas assim, de orientação mesmo. Procura logo o Ministério Público, porque a gente já está há algum tempo sem ter professor de apoio, e eu acredito que o Estado não vai mandar, né? E as escolas estaduais aqui no nosso município, elas não têm, por exemplo, o atendimento educacional especializado ativo, que também é uma garantia, né, legal, e a gente está com esse serviço já parado há um tempo, sabe? Há um tempo. Seria procurar algum secretário de saúde, de educação, que seja diligente, que tenha vontade de fazer algo, eles têm capacidade para poder resolver isso, se estiverem dispostos, porque... Você falou a palavra-chave. Tem que estar disposto, porque a gente já teve reunião, né, com alguns secretários aí de apoio exposto, todas as dificuldades que tinha. A secretária de Educação estava presente, o secretário de, acho que era Trabalho, se não me engano, algumas na hora de pedir volta rapidinho, né? Eles têm ciência a nível de município, sim. Nível de município, eles têm ciências de todas as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, sim. Entendeu? E a gente está, na verdade, ainda nessa construção, né? Mas, por exemplo, o Estado, ele meio que fechou a porta para a gente, porque no último fórum que nós fizemos, que foi em dezembro, né, inclusive com o gestor da área da inclusão, né, foi bem difícil a reunião, né, porque a gente, na verdade, bateu muito nessa questão de ter saído alunos do município para o Estado. A gente sabe quais são as escolas
que esses PCDs estarão. A gente já sinalizou para o Estado, inclusive, através do nosso grupo de mães, que escolas não têm atendimento educacional, não tem professor, e a gente vem sinalizando isso, e é colocado para a gente que o Estado só vai fornecer o cuidador e intérprete de Libras. Mas e os outros alunos com deficiência que não precisa do intérprete de Libras, Exatamente. que não precisa, por exemplo, do cuidador? Então, qual o caminho a ser tomado, né? A gente estava até numa discussão hoje, né, pelo nosso conselho também, relacionado a isso, mas se existe uma legislação, né, aí vem essa questão que o caminho é a gente judicializar, né, que caminhos tomar então para a gente poder fazer essa garantia? Eu acho que ficou, pelo menos para mim, não sei para as outras meninas e para quem está participando, né, essa questão mesmo da Defensoria Pública e a ação civil pública, que eu já anotei aqui. Eles são mais fortes, vão representar o coletivo, então vai ser um por todos. Aí eu acho que consegue alcançar porque a gente tem melhor. atas das nossas reuniões, sabe? A gente, quando faz o fórum, que é o terceiro, já vamos para o terceiro, né, Dominique? O quarto fórum. Mães pela Educação Inclusiva, a gente tem ata, está tudo direitinho, entendeu? Tem ouvidoria, se eu não me engano, dá para mandar lá na ouvidoria, começa a encher eles, faz uma petição simples, nome do grupo, assinado, demonstrando a necessidade, para tentar atingir esses órgãos para poder se levantar em prol da causa. Já que conversa secretário, vereador, ninguém resolve, todos ficam omissos, né? Acaba que fica um pouco sem saída, de respeito. A gente teve, na verdade, até presença, né, de um representante de mandato estadual, porque a gente iniciou bastante esse diálogo com a Secretaria Estadual de Educação, mas a gente não viu avanço, porque, na verdade, a gente começou início de matrícula agora, 3 de janeiro, e o que a gente tem é a escola, né, falando com quem vai lá matricular os seus filhos, e, na verdade, não há garantia do professor de apoio. Então, você vê que, na verdade, nessa esfera, né, mesmo você tendo lá uma representação de um mandato estadual, de você ter lá o gestor responsável pela área, né, da diversidade e de inclusão do Estado, eu entendo que esse gestor precisa levar a realidade do chão da escola para o secretário estadual, né, e o município de Maricá, ele está totalmente desassistido nesse sentido, né, então essa questão para a gente é muito grave, né? Já que a gente tem todo ano alunos saindo do município, que a gente tem um pouco mais de assistência, a gente está nessa construção e numa luta muito grande desse processo com o município, mas quando você chega no estado, você fica órfão. E vamos botar quando chega na universidade também, não tem isso, desde o Pois então, aí é mais difícil ainda, né? E aí você tem poucas universidades fazendo políticas públicas, né? Aí eu falo também um pouco isso, porque, por exemplo, nem todas as universidades têm núcleos de acessibilidade, e que a gente chama de núcleos de diversidade e inclusão. A universidade da qual eu faço parte, né, uma das unidades, eu faço parte da UFRJ, né, e também tenho lá meu pezinho na UF por conta do trabalho de pós-graduação. Na UFRJ, na Faculdade de Farmácia, a gente criou um núcleo de acessibilidade para poder trabalhar os alunos que chegam lá pelas ações afirmativas. Sim. Mas, é isso aqui, para a gente conseguir facilitador de aprendizagem. E foi muito isso que nós, no último fórum, né, Dominique, discutimos com o Estado. Porque o Estado vem dizer para mim que ele não tem como fazer edital para contratar professor de apoio. Aí eu, como não, se eu contrato na universidade? Eu contrato na universidade, como que você não contrata? Ah, não, porque a lei diz que é cuidador. Eu não, você não leu o parágrafo todo. Está escrito lá, cuidador, mas continua a ler, para dizer que está escrito lá que você precisa atender todas as necessidades do aluno, não adianta necessidades atender uma necessidade escolares. Isso, e está escrito necessidades escolares e vírgula em todas as modalidades de ensino. Eles param no que é favorável para eles. De ensino, vai até o pós-doc. Se eu quiser hoje, com PCD,
queira fazer pós-doutorado, eu tenho que ter garantia para que ele faça. Isso é política pública. Sim. Né? Então, enfim, a gente precisa, né, entender um pouquinho dos nossos direitos. Eu acho que essa live é importante para isso. E, mais uma vez, a gente agradece de você ter vindo, tá? Discutir com a gente, do pessoal estar aí participando, né, Dominique? Isso. Porque senão a gente não avança, né? E como o Nádia já falou, é direito, não é favor. Exatamente. Né? Acaba que é uma luta por algo que deveria ser tão simples, deveria ser natural, não deveria ser nem exigido. Chegar lá, dar a receita e pegar o remédio. Isso. Chegar lá, dar a receita e pegar o remédio. Chegar lá, entregar os documentos bonitinho e o aluno tem um professor esperando ele ali na porta de entrada da escola. Mas vão botando tantas barreiras. Infelizmente, alguns desistem, terminam desistindo. Outros não é nem desistir, nem sabem em si o que fazer, né? Ficam meio perdidos pelo caminho e, no fundo, no final, em si, quem sai mais prejudicado é o próprio PCD. Por isso, são mães que lutam, tem que lutar para poder conseguir. Não tem luta mesmo. Omisso. Aqui realmente a gente luta. Luta pela saúde, pela educação. A gente apita, a gente vai para o sinal, apita. A gente luta mesmo. Porque é um direito. Entendeu? Exatamente. Existem perguntas. Mas, vamos ver se tem mais algumas perguntinhas. A gente já ir finalizando. Vamos ver aqui. E para mim fica pequenininho. Quem quiser ler aí e ajudar. Vamos lá. Se tem algum comentário. Eu estou no celular também. Para mim está aparecendo. Fica pequenininho. Nádia Guerreira. Como notificaríamos? Tem uma pergunta que aparece assim para mim. Como notificaríamos, por exemplo, a Procuradoria do município? Carta registrada também, um ofício, em nome do coletivo, tipo abaixo-assinado? É uma pergunta. Tem a ouvidoria, alguns têm ouvidoria. Da letra Angel. Letícia. Letícia. O Ministério Público, se eu não me engano, não sei se só o federal ou se os estaduais têm uma parte de ouvidoria, você faz como se fosse uma denúncia e digita lá e abre como se fosse um processo de investigação. A defensoria pode agendar lá um horário com eles, pessoalmente sempre melhor do que enviar assim por carta registrada. Essa pergunta da Letícia também é legal. Fala muito sobre os PCD, né? Sobre os PCD. Mas e as mães, os pais? Existe lei voltada para a gente? Os responsáveis? Não. Tem lei, mas tem a lei que absorve indiretamente por estar acompanhando o PCD, mas as leis especificamente para as mães não há. Não. Deveria ser criada. Pois é. Tem a benefício assistencial, que é muito importante também para mães que não conseguem trabalhar. Aqui em Maricá, nós criamos esse grupo, né? GAMAN, são 9 mães. Nós criamos esse grupo. E assim, a gente criou por causa disso, para dar um apoio aos pais, às mães, porque realmente quem descobre, né, no caso nosso, né, do autismo, os pais novos que descobrem, foi a mesma coisa para a gente tem um luto, né, porque você idealiza o filho. Você acha que seu filho se idealizou aquilo que você acha que seu filho vai ser. Quando você descobre o diagnóstico, você tem um luto. Sim. Mas não tem ninguém para apoiar a mãe nem o pai. Às vezes nem o pai fica com a mãe para apoiar a mãe nesse momento, entendeu? Por isso que nós criamos aqui esse grupo GAMAN. Então, foi 9 mães, nós conversamos muito para poder criar esse apoio às mães ou aos pais, né? Responsável daqui de Maricá. Porque a gente via muito no equipamento, né, que a gente tem as nossas crianças SAREM, que é da prefeitura, mas não tinha o apoio para os responsáveis. Então, realmente, no início é difícil. Aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho que a gente já passou lá atrás, né, dos nossos diagnósticos, para poder ajudar quem está chegando agora no diagnóstico. Mas eu acho que deveria ser mesmo, sabe?
esse apoio para os responsáveis. Deveria ter, porque é muito importante. A nossa live ela vai cair, ó, porque já se bateram 1 hora de live e já estão contando 10 segundos. Mas foi